Oi pessoal do primeiro ano, bem-vindos à nossa aula de Química. Hoje a gente vai dar uma espécie de boas-vindas para vocês. Na verdade a gente já deu. Semana passada a gente fez a diagnóstica, que foi para avaliar como vocês estão chegando para a gente. Qual conteúdo vocês sabem, qual podem saber, qual a base que vocês estão trazendo para a gente, para que a gente possa formular as melhores ideias, estruturas, metodologias, para que vocês tenham um aprendizado mais satisfatório. Então, com base nessa diagnóstica, a gente vai pegar e montar nosso planejamento anual das atividades, dos assuntos, das nossas aulas. Como prometido também, hoje será nossa correção. Assim a gente vai sanar algumas dúvidas e, para dar continuidade ao nosso conteúdo, já vou estar dando umas pequenas introduçõezinhas do que a gente vai ver de acordo com esse ano. Para quem não me conhece ainda, me chamo João Victor, vou acompanhar esse ano com vocês como professor de Química e espero que vocês gostem da aula de hoje, ok? Então vamos lá recapitular. A gente teve 5 questõezinhas na nossa prova, que a gente fez junto com Biologia, Física, e tinha lá Química como as últimas questões. Era um conteúdo bem variado e que vocês já podem ter visto como assunto de ciências. Então, na nossa primeira pergunta, que era a questão 16, eu perguntei basicamente o quê? A química é a ciência que estuda as transformações e a composição de toda a matéria. O termo matéria pode ser substituído por corpo ou objeto de acordo com a situação que estivermos analisando. Se estamos estudando a composição de uma porção limitada, um pedaço ou uma parte da matéria, por exemplo, estamos estudando o corpo. Já se estivermos estudando a composição de uma porção da matéria que possui uma utilização específica para o homem, estaremos estudando o objeto. Dentro dessa perspectiva, marque as alternativas que representam, respectivamente, exemplos de matéria, corpo e objeto. Então, ele deu algumas dicas sobre o que é que ele quer. Bem aí no meio da nossa pergunta, ele foi dando, se estamos estudando a composição de uma porção limitada, um pedaço ou uma parte da matéria, por exemplo, estamos estudando o corpo. E lá, como pergunta, ele fez assim uma situação de pedindo para que vocês marcassem a alternativa que tivesse a sequência de matéria, corpo e objeto. E aí vocês tinham que recapitular o que é que vocês tinham aí na bagagem escolar de vocês. E logo de cara, na letra A gente tem ar, vento e ar comprimido. Vamos ver aí. Com base matéria, o que é matéria? É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, apresentando volume e massa. Um exemplo disso, vamos lá, uma árvore, nós somos matéria, tudo que ocupa um espaço tem volume e massa é considerado matéria. Então, em todas as nossas alternativas, na letra A a gente tem o ar, que já seria aí considerado sim matéria, porque o ar ele é considerado matéria. A gente acha que só porque nós estamos no meio aqui a gente não, assim, o ar não faz tanto, não tem peso assim, digamos. Mas sim, pessoal, ele faz parte de um todo. A gente consegue sentir melhor o ar quando vem uma brisa, um vento. A gente sente aquela batida, aquele ventinho no nosso rosto, no nosso corpo. Isso já está lhe dando um propósito de matéria, de ocupação de espaço. Lembrando que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Por isso que, assim, quando a gente está andando contra o vento, a gente tem aquele ar nos impulsionando de forma contrária. Porque ali a gente meio que está adentrando no espaço em que o ar está inserido. Então, sim, o ar é uma matéria. Professor, e o que é um corpo? O corpo é uma porção limitada da matéria. Exemplo, aí a gente já pegou a árvore no primeiro exemplo, então uma tora de madeira seria o corpo. Então, na sequência da nossa alternativa A, a gente tem vento. E eu já até disse, o vento é considerado parte aí dessa matéria como um todo? Sim, nem sempre a gente vai ter delimitações de vento, assim, citando exemplo, mas ele sempre vai ocorrer ali.
Então, se a gente pegar para estudo o vento, a gente está pegando uma parte da nossa matéria, ou seja, uma parte do nosso ar. Então, matéria seria o ar, que é o todo. O nosso corpo, que é uma porção limitada, seria nosso vento. E como último, a gente tem o ar comprimido. O ar comprimido nada mais é do que um objeto, que é um corpo produzido para a utilização do homem. Esse é o objeto. Como assim, professor? Um exemplo de ar comprimido. Por exemplo, quando nós enchemos o pneu. Ali a gente está pegando uma porção de ar e comprimindo ele no espaço. Então a gente sim está tornando ali aquele corpo em um objeto, porque a gente está utilizando ele ali naquele momento para encher nosso pneu. Então, a alternativa correta já seria a letra A. A letra B, por exemplo, ele coloca o vento, que na verdade é um corpo, o ar, que na verdade é matéria, e o ar comprimido, que sim é um objeto. Mas a sequência está errada. Lembrando que a sequência da questão que ele pediu é matéria, corpo e objeto. A nossa próxima questão também é bem simples. E ela pergunta: as partículas fundamentais de um átomo são... Vou estar colocando um exemplozinho de um átomo aqui do meu lado. A gente estuda, a gente vai ver ele nessa forma, dessa maneira, que hoje é o modelo mais aceito. Também, os últimos estudos foram feitos por Schrödinger, esse nomezinho e esse carinha que está aqui do nosso lado. E ele pergunta nessa questão, as partículas fundamentais de um átomo são. Então, para já ter base de conhecimento, a gente pode ver na imagem que o átomo é formado por um núcleo. A gente também tem a eletrosfera. Porém, dentro do nosso núcleo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os nossos nêutrons e os nossos prótons. Enquanto na nossa eletrosfera, a gente vai ter os nossos queridos elétrons. E essas partículas fundamentais, elas vão ter carga o quê? Neutra, que são os nêutrons. Os prótons vão ser positivos, ou seja, vão ter carga positiva. E os elétrons vão ter carga negativa. Então, nossa estrutura do átomo é essa. Então, a questão pergunta de novo o quê? As partículas fundamentais de um átomo são: letra A, apenas prótons? Não. Letra B, apenas prótons e nêutrons? Também não. Letra C, apenas elétrons? Não. Lembrando que apenas elétron é só a eletrosfera. Letra D, prótons, nêutrons e elétrons? Letra D, letra correta. A questão fica correta, letra D. Então, na nossa estrutura, a gente tem no núcleo prótons e nêutrons, e na nossa eletrosfera a gente tem os elétrons, ok? Vamos para a próxima questão, e ele pergunta: representa uma mistura homogênea e uma substância simples o grupo. Então ele faz duas perguntas em uma. A primeira pergunta é: representa uma mistura homogênea? E a segunda é uma substância simples. Então, relembrando, o que seria aí uma mistura homogênea? A gente já sabe que mistura é uma substância composta por mais... uma mistura é composta de mais de uma substância. Desculpa, já me engabelei todo. De novo, uma mistura é composta de mais de uma substância. Porém, ele pede também que ela seja homogênea. Ou seja, uma mistura homogênea é quando eu tenho duas substâncias em um mesmo recipiente e não dá para me ter a diferença que ali tem duas substâncias. Ou seja, a olho nu eu não consigo ver a diferença entre uma e outra. Um exemplo disso é a água e o álcool. Quando a gente mistura água e álcool, a gente não consegue discernir, diferenciar quem é quem. E a outra é uma substância simples. E aí, o que seria uma substância simples? Uma substância simples, ela é composta de apenas um elemento químico. E aí a gente tem, por exemplo, o gás oxigênio, que é o O2, está aqui na telinha. A gente tem o H2, que seria o gás hidrogênio. Por exemplo, a água, H2O, é uma substância composta, porque a gente tem ali o hidrogênio e o oxigênio. Então, a gente tem dois elementos químicos. Vamos voltar para a questão. Vou ler a pergunta mais uma vez. Representa uma mistura homogênea e uma substância simples o grupo... Vamos lá. Letra A, água, sal, que seria a mistura homogênea, e H2, até falei como exemplo.
E aí a gente tem isso, por exemplo, a água, quando a gente mistura água e sal, a gente consegue sentir ali uma água salgada. Ou então se a gente pega uma porção da água do mar, ela vai ter ali, a gente não consegue diferenciar, por exemplo, se a gente colocar água doce e água salgada, a gente não consegue diferenciar tão bem visivelmente qual das duas é quem. Ou seja, sim, é uma mistura homogênea, só tem uma fase. E a substância? H2. A gente já falou, sim, é uma substância simples porque só tem o elemento hidrogênio. No caso aqui é o gás hidrogênio, que a gente sabe, vai aprender que ele é muito volátil e outras coisinhas que a gente vai ver nas nossas aulas. Mas só para tirar dúvida, letra B, água e óleo. Será que é uma mistura homogênea? Na verdade, água e óleo é uma mistura heterogênea. Eles não se misturam, você sempre pega aí na sua casa a água e um pouquinho de óleo. E se você misturar, você vai ver que vão formar as bolinhas de óleo e a água vai ficar separada. Então a gente tem duas fases ali. Então, sim, essa, no caso, a letra B, é uma mistura heterogênea. Então, a questão aí, no caso da letra B, é falsa. Então, letra A é a letra que a gente realmente quer. Professor, e você falou que água e álcool é uma mistura homogênea. Beleza, letra D. Letra D. É uma mistura homogênea? É. Porém, H2O, que seria a nossa água, não é uma substância simples. Então, não é o que a questão pede, porque a gente quer uma mistura homogênea e uma substância simples, que no caso é a letra A, ok? Próxima questão seria a questão 4 ou a questão 19. E ele diz, indique a alternativa falsa. Então, a gente já sabe que não é a verdadeira. A questão a gente quer a falsa. Então, só uma alternativa vai ser falsa, enquanto todas as outras serão verdadeiras. Vamos lá. Um sistema contendo apenas água e um pouco de açúcar forma uma mistura homogênea. Sim, é verdade, porque se você pega um copo e coloca um pouco de açúcar e mistura, a gente vai ver que o açúcar ele vai ser dissolvido na água e depois de um tempo a gente não vai mais conseguir ver ali uma diferença entre os dois. A gente só vai ter uma fase, água com açúcar no caso. Porém, essa se engaja sim com uma mistura homogênea. Mas se você botar água demais, a gente vai ver duas fases, a gente vai ver o corpo de chão ali, então não cai bem. Mas, como ele diz, um pouco de açúcar é verdadeira essa letra A. Letra B. Uma substância pura sempre constituirá um sistema monofásico? E aí, será que sim? Infelizmente, essa questão, a questão B aí, no caso a letra B, ela é falsa, porque dentro do sistema formado por substância pura, contendo mais de uma fase, a gente tem como exemplo água pura no estado líquido, beleza e tal. Porém, a gente também pode ter outras fases. Então, dentro desse sistema, a gente pode ter também outras fases. Então, a gente diz também polifásico, bifásico, porque eles podem ter algumas outras fases. Um exemplo disso seria uma mistura de água pura, você pega e coloca uma pedrinha de gelo ali dentro. Então, a gente teria uma fase líquida e a fase sólida. Ok, então a letra B é falsa. Letra A. Água e álcool etílico formam uma mistura homogênea em qualquer proporção. Verdade. Não importa o tanto de água ou álcool que eu coloque nessa mistura, a gente sempre vai ter uma mistura homogênea. Letra D. A água do filtro é uma mistura homogênea? Sim, a nossa água do filtro é uma mistura. A gente, além de água, a gente vai ter alguns minerais dissolvidos na água para que seja uma composição eletrolítica que sacie nosso corpo. Professor, o que é eletrolítico? Mas na frente a gente vai ver que nosso corpo ele precisa desses minerais para fazer várias reaçõezinhas químicas no nosso corpo. Porém, isso a gente vai ver mais na frente. Letra E. Toda mistura homogênea tem uma única fase. Verdade. Toda mistura homogênea tem uma única fase. A gente já falou da água e do sal, já falou da água e do açúcar, e também a água com o álcool também é uma mistura homogênea com uma única fase, ok? Por último, mas não menos importante,
a gente tem a questão 5, ou seja, a questão 20 também. E ele diz: fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria, isto é, aquele no qual ocorre uma transformação química. Em qual das alternativas não ocorre um fenômeno químico? Muita gente costuma confundir fenômeno físico, que é só uma mudança de estado, com um fenômeno químico, que é uma mudança na composição. Então isso é muito complicado. Mas vamos ver nossas alternativas. Letra A, a formação do gelo no congelador. Será que é uma mudança ali no caso, uma mudança química? Será se ela vai mudar a composição? Letra B, a queima do carvão. E aí, o que vocês acham? Letra C, o amadurecimento de uma fruta. Letra D, azedamento do leite. Será? E letra E, a combustão da parafina em uma vela. E aí? Lendo as alternativas, a gente já vê de cara, de novo, a letra A formação do gelo no congelador. Lembrem o que eu disse no início. A mudança no fenômeno químico, ela vai acontecer ali na própria matéria, ela vai mudar a composição. Quando a gente fala a formação do gelo no congelador, a gente tem uma mudança de fase, uma mudança de estado físico. A gente sai do caso ali da água líquida, se for o caso, parte para o sólido. Ou então mesmo a gente pega ali umas moléculazinhas de água que estão no meio, ali em forma de vapor, assim digamos, e ela já passa para o estado sólido. Pode ocorrer isso também. Porém, todas essas mudanças são estados apenas físicos, então são mudanças de fenômenos físicos e não na composição da nossa querida água. Seria no caso, se a gente tirasse ali, se a gente pegasse a água e em uma reação ali bem forte, ali numa troca de energia bem forte, a gente tirasse o oxigênio e o hidrogênio. Aí sim a gente estava mudando a composição dessa nossa água, ok? Então, a questão que não é um fenômeno químico é a letra A. A letra B, sim, é um fenômeno químico porque a gente parte do carvão para as cinzas e a gente também tem a liberação de gás. Então, é um fenômeno químico. O amadurecimento da fruta. A gente percebe uma mudança química quando a gente consegue sentir um odor diferente de quando ela está verde. Existem várias mudançazinhas na sua matéria e constituição. Na letra C, já foi. Letra D, o azedamento do leite. Sim, ocorre, você vê que ele muda, ele até mesmo parte ali e fica bem dividido. A gente consegue ver uma divisão de duas fases dentro do leite quando ele está cortado, que a gente chama também de coalhado, leite coalhado, que vai formar a nata não, que vai formar a nossa coalhada, ou então até mesmo o leite, que seria a partir do coalho. Então a gente muda a constituição daquele leite inicial para outra matéria. Então é uma mudança química dessa nossa composição. E por último, a combustão da parafina em uma vela. Sim, nesse caso, a parafina aí, que é um derivado do petróleo, ele vai ter ali uma combustãozinha com base no fogo do pavio, então ele vai entrar ali e vai ter uma mudançazinha no seu estado ali, no caso também na sua composição, ok? Então, foram essas as questões. Vocês viram que é muito conteúdo envolvido. Dentro de cada questão eu falei muito de cada uma delas, mas é porque eu também queria falar um pouco do assunto. Não se preocupem, não se intimidem. Semana que vem a gente já vai entrar com o nosso conteúdo. Hoje vocês vão pegar as principais anotaçõezinhas que a gente teve aí. Tem muita coisa. Dentro das perguntas, eu falei sobre muita coisa, mas foi muita coisa mesmo. E nós vamos desenvolver mais esse conteúdo de acordo com as nossas aulas. Lembrando que a química a gente vai estudar processos, principalmente agora no primeiro ano. A gente vai estudar muito essa parte da matéria, do átomo, a gente vai entender o que é um átomo, como o átomo está no nosso meio, como nós somos constituídos de átomo. A gente vai entender a química também que está no nosso cotidiano, a partir das mudanças de estados físicos e químicos da matéria.
A gente também vai estudar ali o desmembramento dessa matéria a nível atômico, a gente vai lá enxergar bem direitinho como é que a gente é constituído. A gente é constituído basicamente de chomps. Eu quero uma pesquisa disso. O que seria esse chomps? Vou até botar aqui na telinha as letras iniciais. O que é chomps? Ok? Vai ficar como dever de casa de vocês pesquisar o que seria esse chomps, porque também é bem interessante. A gente vai ver por cima, mas para aguçar aí vocês a pesquisarem, pesquisem o que é só esse chomps, vai ser nossa tarefinha de casa. E respondam no formulário e frequência que eu vou deixar no link abaixo do vídeo, ok? Então, para essa aula, nossa frequenciazinha já está aqui embaixo. Façam, nossa frequência vai estar aberta apenas hoje, o dia inteiro, então não se preocupe. Teve alguma dúvida? Volta o vídeo e eu também vou estar aberto para tirar qualquer dúvida que seja no meu privado. Então me procurem no WhatsApp, você já tem meu número, se quiser também falar no grupo, pode falar. E hoje, quarta-feira, sinta-se à vontade de fazer essas correções, anotações. Mais futuramente a gente vai trabalhar muito com mapas mentais, que é isso aqui que está aparecendo na tela. Isso aqui seria um mapa mental. E futuramente a gente vai desenvolvendo mais ainda nossos conteúdos, ok? Espero que tenham todos um ótimo dia. Semana que vem a gente está de volta e não se esqueçam a perguntinha que eu fiz aí no nosso vídeo, ok? Respondam, pesquisem, aguçem aí a química de vocês, ok? Um abraço forte a todos.